Programa Ceará de Todos. São 13 horas e 47 minutos ao vivo aqui no Facebook para essa maravilhosa e grande torcida alvinegra. Alguns alô, alguns comentários. Gleison Lima. Nosso pior defeito está sendo a ansiedade de vencer devido aos 10 jogos que não ganhamos um pouco mais de tranquilidade, tudo vai dar certo. E eu acredito que também essa ansiedade, ela pesa, ela influi um pouco no jogador. Agora, é aquela história, você tem a oportunidade de fazer o gol e você tem um goleiro que pega do outro lado. Eu acho que os gols perdidos do Bill, para mim, a ansiedade, um cara frio como ele, eu acho que não deu certo, porque não tinha que entrar e o outro tinha que pegar todo mundo, tá? Eu acredito que daqui para frente, com certeza, deve melhorar. Alguns recados, meu querido Rogério? Mandar um recado aqui para os fãs de NFL. Vai ter futebol americano aqui no Ceará. É mesmo? Campeonato Ceará Caçadores. Nossa. Vai estar jogando PV domingo, às 25 horas. Vai fazer uma concorrência direta com os Seahawks e 49ers. Eita. Vamos prestigiar aí o Ceará Caçadores. Eu sou um fã de NFL, de futebol americano. Eu também. Gosto muito, não perco. Minha namorada fica danada de raiva, porque eu passo domingo de 2 horas da tarde até meia-noite, 1h da manhã assistindo. Cuidado de não perder a namorada, porque às vezes aí... Só lembrando, dia 25, domingo, às 4 horas da tarde, no Presidente Vargas. Vamos prestigiar, porque é muito importante. Tu já sabe que no dia que ela falou pra ti, eu vou passear no shopping... Né? Ela fica do meu lado, tu já sabe. Também. Ela já tá começando a aprender, eu já tô ensinando a ela. A mulher que fala, eu vou pro shopping, tu já sabe. Ela já começou a torcer o negócio já complicou. Por Pittsburgh Steelers. Tá certo, mas vamos continuar a falar aí. Ceará e Rio Verde, nós já falamos sobre esse jogo. No próximo jogo vai ser contra o Brasil de Pelotas, na próxima terça-feira. É bom porque Ceará jogou terça e nós temos programa quarta-feira, então nós vamos poder comentar o jogo já de terça-feira contra o Brasil de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Bom, não sei se Bill vai ser julgado daqui para lá. Tá sem a data, não tem data ainda, pois é. Meio do campo, eu acho que aí você tem sua opinião, claro, cada um tem sua opinião. Mas eu não acredito que o Sérgio Soares vai ser assim, tampado para dizer, não, meu negócio é assim, não se mexe. Aliás, tem um ditado que diz, time que ganha não se mexe. O Ceará não está ganhando, então vai ter que mexer. Tem que continuar mexendo. Tem que mexer. Tudo bem que a zaga entrou, ele está vendo aí. Agora, no meio campo, eu vou ser bem sincero para mim. O meio campo, primeiro, Diego Felipe e Felipe, os dois pegavam um banco. Eu acho que ele vai entrar com o Baraca e o Richardson. Eu entrava, sabe com quem? Richardson na proteção, e eu jogava o Ricardinho de segundo volante, que mostrou que tem um bom passe, que tem visão de jogo, que pode ser muito útil como segundo volante, o Ricardinho. Ao lado do Felipe Menezes e ao lado do Lelê. E lá não mexe nada não. O Wesley, e aí não sei se vai ser o Bill, o Rafael Costa, não sei. Mas eu arrumava essa casa mais ou menos por aí. Rogério. Jogo difícil lá fora de casa. Jogo dificílimo, não pode jogar aberto, como jogou contra o Luverdense, porque o Luverdense era um time que só queria uma bola. Então você mas também não pode jogar muito fechado, também não pode jogar fechado demais. Porque 11 empates, meu amigo. Você tem que saber administrar o jogo. Tem que ter jogador ali que domine o meio de campo. Eu acho que a grande questão vai ser vencer o meio de campo contra o Brasil de Pelotas. E para vencer o meio de campo tem que ter um meio de campo pegador, mas com vontade. O Felipe, do jeito que ele está jogando ali, é um a menos no meio de campo do Ceará. Lá no Brasil de Pelotas, o campo é pequeno, a torcida ela não pode ser imensa como a torcida do Ceará, mas a torcida é grande, está em cima mesmo. É um caldeirão esse campo lá do Brasil de Pelotas. Não vai ser um jogo fácil para o time do Ceará. Como que você vê esse jogo, Cláudio? O Ceará vai ter que ganhar, aliás, para ganhar o jogo. Se vai ganhar, outra história, mas vai ter que partir para ganhar. Eu acho que o Ceará, claro que tem que torcer para ganhar, mas o Ceará, para mim, não pode perder o jogo, né? Porque já está na pressão danada, se perder, praticamente ele dá adeus na briga da questão do acesso. E aí seria 11º jogo sem ganhar. E com a derrota ainda tem um peso muito maior, né? Agora o Brasil de Pelotas assistiu alguns jogos do Brasil em casa, assistiu contra o Goiás. É um time que joga muito parecido com o Londrina em casa. Ele não agride de maneira voraz, ele sai na boa, tocando. Vai ser uma disputa, como o Rogerinho falou, muito grande no meio de campo, por isso que eu aposto que ele vai votar o Richardson, mas vai manter o Baraca. Eu acho que ele mantém o Felipe, talvez entre com o Lelê no segundo tempo. A minha perspectiva é essa. Claro que eu concordo com todos aqui, que eu acho que o Lelê deveria ter uma oportunidade de sair jogando. Mas eu acho que ele mantém a escalação do Ceará com a volta do Richardson
e a entrada e a manutenção do Baraca sai no Diego Felipe. Eu penso assim. Mas vai ser um jogo muito difícil, que vai ser decidido no meio de campo, e realmente é um jogo muito, muito mais complicado do que o Londrina, porque o Brasil de Pelotas ele joga muito fechado, é um time muito compacto, mas é um time que tem a qualidade no ataque melhor do que o do Londrina. Então, em tese, o Ceará, se não tiver mais atenção do que teve no jogo com o Londrina, que jogou muito mal, ele vai sofrer muito lá em Pelotas. Mas eu torço pela vitória do Ceará. Um time que é, além disso, como você falou, para complementar, muito bem entrosado. O treinador está lá há 5 anos, ele está com o grupo na mão. Um time que, tecnicamente, ele é limitado. Ninguém discute isso aí. Brasil de Pelotas também não é um Corinthians da vida, um Palmeiras e companhia, mas um time limitado, mas muito bem entrosado, como você disse, compacto, fechada. Base, né? Exatamente. Só para você dizer, o Leandro Camilo, que passou aqui, que todo mundo diz que é um pior zagueiro, pois eu vi jogar o jogo do Brasil, meu amigo. Ele faz o arroz e feijão, rapaz. Ele desarma a bola. É um zagueiro que não vai pegar a bola e querer driblar todo mundo. Time bem desarma, entrega, desarma, entrega. Um time bem treinado potencializa o jogador. Exatamente. Então, o meio do campo do Brasil é um meio do campo forte. Se o Diogo Oliveira joga muito. Tem um Klebs também que entra, que é um baita jogador. E como você disse, o poder do ataque do Brasil também. Hoje eles têm... Se o ano passado, retrasado, não tinha jogador que fazia gol, era 0-0, 1-0. Hoje eles têm pelo menos jogador que faz a diferença, que sabe fazer o gol. Então, jogando lá com a pressão da torcida, e aí vem, como vai jogar? O Ceará fora de casa, eu diria que a ansiedade ela diminui, porque ontem, claro que a torcida do Ceará está em cima, querendo realmente fazer o gol, então a ansiedade ela existe mais, eu diria, na frente do próprio torcedor. Fora de casa já diminui um pouco. Claro que o Ceará, o jogador tem que esquecer que são 10 partidas sem ganhar. E aí como vão começar tudo do zero. Aí, como a gente falou, depende de como que vai escalar o Sérgio Soares, esse time do Ceará. Se o Bill vai jogar, se ele vai ter coragem de colocar Diego Felipe no banco, e até o Baraca eu colocava no banco. Eu colocava o Richardson, eu colocava o Ricardinho, segundo volante, e aí vem o Felipe Menezes e o Lelé de saída, junto com o Wesley e não sei lá na frente. Isso seria meu time. Agora, você está lendo os comentários não, nem estou lendo os comentários aí. Parabéns, então, nós temos o mesmo pensamento. Eu acho que ele tem que mexer, gente. Pelo amor de Deus. Ele não consegue ganhar com os times aí. Comparar com o Diego Felipe, com o Felipe. Não consigo mais de ganhar. Vai mexer o time. Tem jogadores que estão doidos para jogar. O Lelê mostrou ontem que ele é titular, que ele quer ser titular. Deu outro jogo ontem com a entrada do Lelê, meu amigo. O cara sem movimento, vai para a direita, para a esquerda, vai para dentro, passa a bola, entendeu? Outra coisa que o Ceará, eu já notei, já falo há muito tempo, inclusive em um programa de rádio. Um abraço para meu comandante, o Wilton Oliveira Júnior, lá na Bola é Nossa, junto com o meu querido Aderson Moreno, lá também outro comentarista, todos domingo, 14 horas, lá na Rádio Cidade. A gente fala há muito tempo. Ceará, eu falo há muito tempo, Ceará não tem, só sabe dar mais que 4 passos. Não dá mais que 4 passos. Chega na terceira ou 4 passos, erra. Ou perde a bola, ou erra. Quer dizer, isso é complicado. Um time que você dá... Eu estou falando de 4 passos do meio para frente, entendeu? Do meio para trás é muito fácil. Entregar para o colega à direita, à esquerda, o goleiro, aí é fácil. Mas quando você quer acelerar o jogo, Ceará não dá mais que 4 passos. Isso não é normal, é treinamento. Então, se não dá certo com esses jogadores, tem que mexer, tem que mudar. E o Granada ainda tem Escala seu time para o Brasil de Pelotas? Vou escalar. Ainda tem vamos fazer um desafio aqui, ver quem acerta na escalação, né? Ainda tem um detalhe que foi bem lembrado pelo pessoal que está comentando aí, o Semir, lá, que o Brasil de Pelotas, o campo é pequeno, apertado, né? Praticamente vai ter muita bola aérea. O Brasil de Pelotas é um time que é forte na bola aérea também. Esse detalhe também é importante o elenco do Ceará se atentar para isso. Eu acho que o Ceará ele vai manter... Eu acho que não sei se o Everson volta, se voltar o Everson, claro, é titular absoluto. Não, o Everson deve voltar, com certeza. A zaga, para mim, ele vai manter a zaga, a defesa do Ceará ele vai ser Charles e Douglas e o Eduardo. Eu acho que ele vai vir de Baraca, Richarlison, o Felipe Menezes e o Felipe, e o Pio e o Wesley. Eu vou apostar nisso aí, torcendo que ele bote o Lelê. É minha escalação. O Pio, você falou? Não, torcendo que ele coloca o Pio lá na frente. Tá certo. Rogério, eu tiraria o Diego Felipe. Colocaria quem no lugar dele? No lugar dele. Tiraria o Diego Felipe, o Richardson. Vamos começar pela zaga. Vamos começar pela zaga. Lateral direito e lateral esquerdo. Infelizmente não tem o que. Não, o Michael... Infelizmente você não tem opção.
Eu jogava logo o Mike na fogueira, sabe? Rapaz, tu vem pra cá, foi contratado, tá recebendo salário em dia, então vai pro jogo aí. Eu colocaria logo. Ele tá em condição pra jogar? Eu acho que ele tá. Ele tá em transição. Pois eu acho que ainda tá em transição. Se tiver transição é mais complicado. Eu acho que o Ceará não tem opção na lateral. Ou seja, Cametá Eduardo ou Eduardo e Thalisson? Washington Soares e Santos Dumont no final do Brasil e Argentina de Copa do Mundo. Não tem ninguém ali, pode andar à vontade. É 2 avenidas. Cametá e Eduardo. Cametá, bota a bola na frente, adianta demais, a bola sai para a linha de fundo e ele escorrega. O Eduardo não acerta o cruzamento. Não tem para onde será correr com esses dois. Aí na zaga é Charles e o Douglas. Aí no meio, eu não botaria o Ricardinho de segundo volante, porque eu acho ele muito preguiçoso também. Quem seria o primeiro? Primeiro seria o Richards. Depois? Não, primeiro Baraca, Richards, depois. Aí Felipe Menezes, Lele, Wesley e Bill. Pronto. E mandando o Baraca segurar. Se Bill for julgado e não pode jogar, seria o Rafael Costa. E aí? Eduardo, Thalisson, Cametá, Eduardo. Não, acho que ele mantém o Eduardo e o Cametá na direita. Eu acho que sim. A não ser que aí também tem um detalhe. Se ele quiser um time mais defensivo, ele pode meter o Eduardo na direita e o Thalisson na esquerda. Porque o Cametá é muito ofensivo. Mas aí defensivo, como o Rogério está falando aí. Aqui a Avenida Santos Dumont e outra avenida Senador Gil Tavares. O problema é isso, né? Então, defensivo no Ceará em termos de lateral não existe. Eu diria que seria a posição assim, o Thalisson, que apoia do lado esquerdo, sabe apoiar, e como ele é lateral esquerdo, pois é. E a direita seria o Eduardo, ele tem essa mexida, mas eu acho que, sinceramente, aliás, a gente falou muito sobre isso. Um time que quer subir para a Série A, pelo amor de Deus, a gente sabe, a gente comenta aqui, desde o início, o Ceará não tem lateral. Aí o presidente vai dizer, não, mas a melhor contratação é recuperar os quebrados. Tudo bem, presidente, mas nem isso o Ceará está fazendo, né? Porque o lateral do Vitória chegou aí até hoje. E quebrou de novo. Mas todo mundo via a deficiência dos laterais, o ponto fraco dos laterais, entendeu? O ataque, a gente sabia que o atacante se viu quebrar, porque a gente sabe que o Rafael Costa, desde o início, meu amigo, não está dando certo. E a gente comentou muitas vezes, fizemos a pergunta, o Ceará precisa um camisa 10 para fazer o banco do Filipe ou para colocar o Filipe no banco? A resposta agora. Bom, Lele entrou, pelo menos Lele entrou, eu não diria que ele é camisa 10. Eu acho que, na realidade, na posição do Filipe seria mais o Felipe Menezes, como você disse. Recuando, o cara já começar a encontrar o espaço da distribuição do jogo, entendeu? E basta trabalhar essa jogada. Entregue para o Felipe Menezes e o cara distribuir. Tem o Lele, tem o Wesley, tem o centroavante, quer dizer. Não, o Lele não é meia, não. O meia seria o Felipe. O Lele é aquele quarto homem do meio de campo que chega no ataque. Ele compõe o meio de campo quando o time está sendo atacado, mas tem uma qualidade boa para ataque. Ele tem velocidade e não é burro. Né? Eu, sinceramente, eu colocava logo o Felipe no banco. Não que tirar o Felipe, mas dar um banquinho para ele. Uma partida, 2 partidas, eu acho que não faz mal para ninguém. Bom, próximo jogo, então, terça-feira contra o Brasil de Pelotas. Daqui para lá, nós vamos ter o complemento da rodada. Lembrando que vai ter, sexta-feira, Criciúma, Sampaio Correia, Joinville contra Avaí, Oeste contra Goiás. Aí, sábado, termina essa rodada, 27, do CRB contra o Bahia, um jogo interessante. Lembrando que o Ceará, essa G4 é ilusório. O CRB e Bahia, qualquer resultado que aconteça, o Ceará está fora do G4. Exatamente. Paraná Náutico, Vasco, Atlético Goianiense, o jogo dos líderes, Vila Nova, Londrina, Tupi, Brasil de Pelotas, Paysandu, Bragantino. Então, claro que hoje o Ceará está em 4º colocado com 40 pontos, 1 ponto acima da turma do Bahia, CRB, Avaí, Londrina, mas como eles vão jogar esse final de semana, com certeza vai ter mudança, mas como Bahia e CRB jogam junto, se um perder e outro ganha, pelo menos o Ceará fica na frente de um dos dois, então já é uma boa. Se empatar, eles passam. Então, vamos ver ao final dessa rodada, de sábado, e terça-feira terá o jogo Brasil de Pelotas, e vamos torcer que o Ceará se reencontre. Na melhor das hipóteses, o Ceará fica em 6º. E na pior, em 8º. Pronto, então, mas ainda continua na briga para subir no G4. Glauco, obrigado mais uma vez pela tua participação. Mandou um alô lá para a galera lá e vamos torcer que terça-feira vamos fechar essa torneira 11, mas aí pior que o 11º jogo é um jogo fora de casa. Então é difícil de dizer que o Ceará vai ganhar. A gente está torcendo que ele ganhe e que reencontre o caminho das vitórias. Aí
Eu acho que o Ceará está cada dia mais próximo da vitória, até porque não vai passar tanto tempo assim sem ganhar uma partida. Né? E agradecer a oportunidade mais uma vez ao Dr. Paulo e a todos aqui que acompanham o programa. Mandar um abraço pro meu irmão aí, o Marcel, que também nos assiste aí. E vamos ter fé aí, o Ceará tem chance, matematicamente tem elenco. Basta só o time voltar a encaixar o jogo e ganhar umas partidas seguidas para o jogador tirar a pressão e se remotivar a torcida e o elenco. Aí. Tá certo. Rogério, bem-vindo de volta. Acabou as férias, agora está pregado aqui. Se ganhar do Brasil de Pelotas, maravilha, volta a vencer. Mas também se perder ou empatar, eu acho que ainda continua na briga. Continuar na briga ainda continua. Vai depender, aliás, da maneira que ele vai ou perder ou empatar. Deus se ele não ganhar, tem que ver qual a produção do time. Ele manteve uma crescente, ou esse jogo de ontem contra o Luverdense foi uma bola fora da curva nessa descendência? Ou não? O jogo de ontem contra o Luverdense foi o começo da reação do Ceará, que apesar de não ter ganho, começou a mostrar mais vontade e jogar melhor. Vai depender da produção do time. O que vai dizer não é nem o resultado em si, eu diria que o que vai dizer é a produção do time. Porque ir lá em Brasília, lá em Pelotas, e perder, não é um resultado nada demais. Agora, se o time mostrar que tem condições de reagir, aí a gente pode vir aqui dizer que acredita que o time está no caminho certo. Como diz José Iranildo Castro, a nossa recuperação vai ser contra o Brasil e pelo Deus te ouça, meu querido José Iranildo. Bom, então, galera, um abraço para todos, mais um programa Ceará de Todos. Tomara que na próxima quarta-feira nós não vamos falar mais um empate, não, vamos falar da vitória do Ceará. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Acabar com essa piada do Ben 10. Mas também, se for um resultado negativo, meio negativo, e eu vou continuar a acreditar. Enquanto tiver matemática, o ano passado estava sendo rebaixado até a última rodada. Então, até a última rodada, o Ceará pode brigar para subir para a Série A. O Ceará tem sorte contra os times que ganham do rival. Né? Exatamente. O programa Ceará de Todos termina agora. Obrigado pela sua honrosa audiência. Até a próxima quarta-feira. Para cima deles, Rosão.